Texto da desigualdade social no Brasil. A desigualdade social por aqui é um legado do período colonial que se deve à influência ibérica, à escravidão e aos padrões de posses latifundiários. Aspectos como racismo estrutural, discriminação de gênero, alta tributação de imposto e ao desequilíbrio da estrutura social só agravaram a desigualdade brasileira. Eu vou falar sobre os principais tipos de desigualdade social. Em primeiro lugar, a desigualdade econômica, que podemos explicar ela pela distribuição desigual de renda em determinada região, sendo influenciada por fatores históricos, sociais e também pela falta de investimento em políticas sociais. Em segundo lugar, a desigualdade regional, que, como o próprio nome já diz, se refere à desigualdade entre as regiões, entre estados e entre cidades. E temos como consequência o aumento da pobreza, da má qualidade da alimentação e a fome. Também há má condições de moradia, falta de saneamento básico, etc. E a desigualdade racial, que entendemos como uma desigualdade de raça, ou seja, foi o resultado de uma estrutura de poder que coloca uma etnia ou raça acima das outras de forma hierárquica. Quais são as principais causas da desigualdade social? Uma delas é a má distribuição de renda, levando em consideração que 10% dos brasileiros mais ricos abrangem 43% das rendas no país. Claramente, é uma concentração de poder que agrava a desigualdade social. Esse desnível faz com que a população mais pobre tenha condições precárias, sendo o dinheiro apenas fonte de sobrevivência. Além disso, as diferenças salariais de acordo com determinadas profissões exercidas também impactam nesse processo, tendo em vista a percepção de valor por poder. E a outra é acesso à educação deficitária. Quanto menor o nível educacional de um país, consequentemente, maior será a tendência de desigualdade social, que influencia na formação profissional das pessoas. Com vagas que exigem competência cada vez mais específicas, fica difícil concorrer de forma justa tendo um histórico curricular deficitário e inferior aos dos concorrentes. A baixa qualidade do ensino, insuficiência de vagas nas escolas, má conservação do ambiente estudantil, pouco desenvolvimento, entre outros pontos, são razões relevantes. A administração ruim dos recursos públicos. Muito antes de presenciarmos o impacto da crise do coronavírus, a má gestão dos recursos públicos já era um fato bem recorrente da história brasileira. Quando as decisões em relação à verba pública são equivocadas e incoerentes, a população sente o baque e os serviços básicos se tornam fracos diante da demanda. A existência da corrupção é um dos malefícios para a distribuição de recursos, porque o que seria direcionado à população carente acaba enriquecendo as outras classes. Investimentos governamentais insuficientes. A falta de recursos para educação, saúde, áreas sociais, cultura e demais vertentes faz com que o problema da desigualdade aumente, prejudicando a massa trabalhadora independentemente das ideologias ou modelos econômicos. Os governos devem ter um planejamento para garantir o que é direito da população pela lei. Não garantia dos serviços básicos. Sendo consequência dos demais fatores levantados, a não garantia dos serviços básicos permite que os índices de desenvolvimento humano sejam os piores possíveis. É direito da população ter acesso à educação, alimentação, moradia, segurança, saúde e oportunidades de trabalho de qualidade. Caso contrário, a disparidade será maior. Nem todos têm condição ou privilégios para usufruir dos serviços privados. Portanto, uma sociedade justa deve priorizar o equilíbrio e estruturar os recursos públicos. Como a desigualdade afeta a população. À medida que a desigualdade social se alastra, a população é afetada de diversas maneiras, e isso pode diminuir a motivação das pessoas em lutar por mudanças. De forma resumida, essa realidade pode ir a níveis altos do desemprego, desnutrição, doença, violência, miséria, marginalização, mortalidade e etc. Contudo, a redução das desigualdades contribui para a democracia brasileira, de modo que os recursos sejam mais bem alocados e a população tenha respeito que merece. Para concluirmos, vale enfatizar que o controle das causas da desigualdade social
permite que haja gastos transparentes, educação de qualidade, salários justos e combate à discriminação, seja racial ou gênero. Desigualdade de gênero. A desigualdade de gênero é um fenômeno social e cultural em que ocorre uma discriminação entre pessoas devido ao seu gênero, basicamente entre homens e mulheres. Além disso, não é um fenômeno inócuo, já que seu impacto pode ser notado em diferentes planos, trabalhista, social, familiar e etc. A nível social, por exemplo, a mulher pode aparecer subordinada ao esposo ou ao pai. A nível econômico, a mulher continua recebendo salários mais baixos que o homem, desempenhando o mesmo cargo de trabalho. As tarefas domésticas ou o cuidado das crianças ainda são vistos como tarefas mais vinculadas à mulher que ao homem. Assim poderíamos seguir complementando uma longa lista. Gohan, vê se você me escuta o que eu digo. O Flamengo é seleção, me escuta o que eu digo. Papuf, 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 papuf.